Um dia de manifestações em todo o Brasil, também na capital, Porto Alegre. Informações ao vivo com a Maíra Gato. Boa tarde, Maíra. Olá, Gustavo. Boa tarde. 100 mil pessoas, segundo a Brigada Militar, estão nesse momento nas ruas da capital. Os organizadores estimam um público de 60 mil pessoas. Elas protestam contra a corrupção. Vamos às imagens ao vivo da manifestação. Eles saíram do Parque Moinhos de Vento, agora estão na Avenida Oswaldo Aranha, na altura do Parque da Redenção. Estão levando cartazes e faixas com dizeres contra o governo Dilma Rousseff, a favor do impeachment e das investigações da Operação Lava Jato. A caminhada deve passar pelo Parque da Redenção e retornar ao Parcão. Outras manifestações contra a corrupção e o governo Dilma estão acontecendo em cidades da região metropolitana e no interior do estado. Ontem, a cidade de São Paulo teve o maior público das manifestações contra o governo Dilma Rousseff. 1 milhão de pessoas se reuniram na Avenida Paulista, segundo a Polícia Militar. Para o Datafolha, foram 200 mil. A concentração aqui na Avenida Paulista começou por volta das 9 horas da manhã e em pouco tempo ela ficou completamente tomada pelos manifestantes. Verdade pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! O voto de número 342 a favor do impeachment de Dilma Rousseff foi comemorado como um gol em final de campeonato. A Câmara dos Deputados mais parecia uma arquibancada de estádio de futebol, com bandeiras, faixas e até uma chuva de papel picado. A declaração dos votos continuou em meio à festa. No placar final, 367 a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 faltas. Então, eu nasci no interior do estado de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo. Com 18 anos eu mudei para São Paulo. E no primeiro emprego que eu fui em São Paulo, eu conheci o pai dele. Nós namoramos 8 meses e casamos. A gente nem se conhecia direito, assim, para casar, né? E daí nós tivemos 2 filhas. Eu estava no 3º colegial ainda quando nasceu minha primeira filha. Nós 2 éramos muito jovens, 18 e 19 anos. E daí eu parei um pouco de estudar, porque daí logo nasceu a 2ª filha, daí eu cuidando das 2 e parei um pouco de estudar. E daí, quando que elas tinham 6 anos uma e 5 a outra, eu entrei na faculdade. E daí, nesse ano que eu entrei na faculdade, eu fiquei grávida do Ezequiel. E daí o meu ex-marido, que depois nós viemos separar, ele não queria mais filhos, ele me magoou muito. E eu também não queria mais filhos, porque as meninas já estavam indo na escola, uma estava indo no pré, a outra entrando no 1º ano. E daí a gravidez dele foi uma gravidez muito triste, porque eu peguei muita mágoa do pai dele. Ele foi se mexer na minha barriga a primeira vez quando ele já estava com 8 meses, eu já estava com 8 meses de gestação, foi bem difícil. Daí, quando que ele nasceu, com 14 dias, eu já voltei para o 2º ano da faculdade. Muita correria, muito trabalho, trabalhando, estudando, cuidando de casa. Sempre fui muito boa dona de casa, muito perfeccionista. E daí quase não cuidei. Quem cuidava mais dele foi a irmã mais nova. E que a irmã mais velha tinha ciúme dele. Daí a mais nova cuidou dele bastante para eu trabalhar, estudar, né? Ela tinha 6 anos daí quando ele nasceu e cuidou dele, trocava fralda, dava banho. Ele não mamou no peito porque ele nasceu 15 dias atrasado, ficou na UTI 1 semana, daí não pegou o peito. E isso aí é uma coisa que me deixa triste, assim, dessa parte da gestação aí, da primeira infância dele. Daí foi isso. Olá, eu sou Ezequiel Gomes e hoje você não está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui no canal para que possamos, a despeito das tensões e discordâncias entre eu e o Rodrigo Custódio, a gente se uniu para trazer para você uma visão humana de dentro da instituição adventista por parte deste que vos fala, ok? Quero que você mantenha em mente que a minha experiência e as minhas percepções particulares não são um juízo sobre tudo e todos dentro da igreja,
Mas como eu estive lá dentro, posso falar da minha experiência e quem sabe você pode entender um pouco melhor a dinâmica da instituição adventista do sétimo dia assistindo esse vídeo. Eu sei que eu não sou a personalidade mais agradável para as pessoas não adventistas, ou que saíram da igreja e que discordam do adventismo em função de questões administrativas ou teológicas. Eu entendo e eu respeito isso, e o meu objetivo aqui não é posar de bom moço, não é ganhar a confiança de vocês para trazer vocês para o meu lado, mas é bater um papo bem cristalino, bem claro, bem honesto, para a edificação de todos nós, porque eu acho que isso é o mais importante. Se no final das contas a gente vai discordar ou concordar em relação a algumas questões, é normal, é do jogo. Mas é importante a gente sentar, conversar, se revelar, se mostrar e contar da nossa experiência para que outros também possam crescer nesse conhecimento e entender como de fato as coisas acontecem dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou nascido em São Paulo, capital, no dia 31 de janeiro de 1981 e eu fui uma criança extremamente feliz. Eu acho que a maioria de vocês também vai concordar que a infância é a melhor fase da vida, assim. Eu era muito feliz quando eu era criança. Depois, quando eu me tornei adolescente, eu era um pouco menos feliz, mas não menos engraçado, né? Porque a adolescência ela tem uns dilemas complexos, mas ela também é uma fase assim muito engraçada. E eu só vou me tornar adventista depois de já bem adulto, tá? Dos meus 25 para 26 anos de idade. Ele era muito independente, eu também não mandava, mas acho que se eu mandasse ele também não obedecia, porque as irmãs eram mais velhas, né? E ele foi seguindo muito as irmãs, assim, e como eu já disse, eu trabalhando muito. E praticamente eu não acompanhei muito, não. Assim, estava sempre junto, tudo, mas eu não sabia muitas ideias dele. E depois, numa época, ele foi morar com o pai dele morava em Cuiabá, no Mato Grosso, e eu em São Paulo. E lá ele se envolveu com drogas, né? Eu não sei nem se foi em São Paulo, eu não sabia, o pai dele descobriu antes, né? Eu descobri depois. Eu descobri quando ele já tinha 18 anos, que a gente estava mudando para Curitiba. Nessa época eu tinha me aposentado, fazia pouquinho tempo, e a gente estava mudando para Curitiba e foi quando eu descobri. Mas eu não achei nada tão sério, não. Eu não sabia bem o envolvimento que ele tinha, né? Os amigos, eu gostava muito dos amigos. Ele tem um amigo que até hoje eu gosto demais do rapaz, que já está na faixa de idade dele, e eu não sabia muito assim, o envolvimento. Ele nunca foi agressivo comigo, nós sempre tivemos ideias diferentes, assim, né? Mas ele nunca foi agressivo, como costuma acontecer em família de drogados, assim, e nunca sumiu um centavo da minha bolsa, tudo ele me pedia, sempre muito honesto, apesar da gente não se entender em muitos casos assim, muito carinhoso comigo, né? E foi mais ou menos assim. Daí ele estudava, lá em Curitiba, ele estava no terceiro ano do segundo grau também, e daí lá muito frio, ele não queria ir para a escola, a gente brigava porque eu não conseguia tirar ele da cama de manhã. E foi mais ou menos essa vida assim, de adolescente, de jovem, normal, né? A gente tinha carro, ele com 18 anos ele já tirou a carta de motorista, dirigiu de Cuiabá até Curitiba, ele dirigiu porque eu não estava bem, com uma semana de carta, e eu tenho muita admiração por ele, assim, pelo modo como que ele é muito, como que diz, assim, se ele vai num lugar assim, depois quando ele sai daquele lugar, ele sabe direitinho, isso desde criança. Uma vez a gente ia na casa da avó dele, e daí saímos do metrô, assim, e já estava muito tarde, daí eu resolvi ir para casa. E ele sabia que para aquele lado não era o lado da casa da avó, com uns 2, 3 anos. E já começou a chorar, nós vamos na avó, nós vamos na avó. Então ele tem um senso de orientação, assim, de muita coisa que eu admiro demais. Então vamos retomar algumas coisas. Eu sou uma pessoa um pouco
precoce do ponto de vista de reflexão a respeito de todas as coisas que me interessam. E quando eu tinha lá pelos meus 9, 10 anos de idade, eu comecei a ter muito interesse em Deus. Mas, ao invés de me tornar um crente, eu me tornei um ateu. Literalmente, ali entre os meus 10, 11 anos de idade, aquele meu interesse em Deus, que começou um pouco antes, começou a amadurecer de uma forma um pouco negativa para mim. E eu tinha muita dificuldade de enxergar Deus em meio à realidade social e familiar que eu experimentava. Naquela época, eu vivia na periferia de São Paulo, então a gente sempre via e testemunhava realidades muito pesadas na família, na sociedade, no entorno e tudo mais. E eu comecei a concatenar as ideias e, dentro da minha infantilidade, eu, como muitos ateus, né, tive dificuldade com o problema do mal e eu comecei a entender que ou Deus não existia, ou caso existia, não seria um ser bom, mas seria um ser maligno, e me tornei um ateu, literalmente, dos meus 10 para 11 anos de idade. Essa foi uma das questões mais profundas da minha vida e eu vou ser ateu até basicamente os meus 20 e poucos anos de idade, que é quando eu vou começar a me abrir à perspectiva de Deus existir, que vai me conduzir à minha conversão ao Adventismo do Sétimo Dia, perto aí dos meus 25, 26 anos de idade. Tudo bem? Ok. Então eu queria mostrar para vocês, inclusive, né, algumas fotos para vocês me conhecerem um pouco mais desta época. Então aí você pode ver várias fotos da minha infância, você percebe que eu não era uma pessoa assim rica, até pelas minhas roupas, pela minha casa e etc. Mas eu era uma criança muito feliz, assim, e muito divertida, assim, a vida era muito divertida para mim nessa época. Eu brincava demais, eu corria demais, eu sempre tive muita energia. Eu era, assim, uma criança que dava muito trabalho para pais e professores e familiares e etc. E aí você pode ver também algumas fotos da minha adolescência, tá? Você pode perceber aí que eu era uma pessoa que não só tinha cabelo, né, o que já é uma espécie de milagre, se você for pensar da perspectiva atual, mas eu tinha cabelo grande, eu era um cara do rock and roll, como ateu, inclusive, né? Tive muitas bandas de rock na minha vida, eu me tornei músico dos meus 13 para 14 anos de idade, foi uma época muito interessante da minha vida em inúmeros aspectos. E aí você pode ver um pouquinho aí como é que era ou como é que não era, né? Até para você ter um olhar um pouco mais humano, né? Da minha história, do meu desenvolvimento, do meu amadurecimento, ok? Ocorre que, quando eu tinha 18 anos de idade, eu morava no Mato Grosso e estávamos morando eu, a minha mãe e a minha irmã do meio com o filho mais velho dela. E acabou que ocorreu um dilema familiar, porque a minha mãe estava interferindo muito na criação do menino, a minha irmã não estava gostando muito, e aí nós decidimos nos separar. Então nós deixamos a minha irmã com o filho dela e fomos morar eu e a minha mãe em um outro lugar. E nós podíamos escolher qualquer lugar do Brasil que a gente quisesse para morar. E nós escolhemos Curitiba. Curitiba é uma cidade incrível, maravilhosa, que faz parte da minha história. Assim, eu tenho muita saudade de Curitiba, eu gosto demais do Paraná, etc, etc, etc. E com 18 anos de idade, eu fui para Curitiba. Eu fui para Curitiba, jovem, ateu, roqueiro. Nessa época eu usava drogas e etc. E vivia uma vida assim, que na minha percepção era muito divertida, mas também é verdade muito afastada de Deus, tudo bem? E aí o que acontece? Em Curitiba eu fiz muitos amigos, eu tive muitas bandas, eu toquei muito na noite, tive muitos trabalhos, etc, etc, etc. E eu conheci uma mulher, né, que viria a ser a minha primeira esposa, que se chamava Heloíse. E a Heloíse é uma personagem absolutamente fundamental dessa história, porque eu a conheci um dia depois de fazer, se não me engano, era 19 ou 20 anos de idade, tá? Eu não vou ter a recordação absolutamente exata. E nós ficamos juntos por quase 5 anos. E a Heloísa, ela era uma pessoa muito interessante do ponto de vista de crenças filosóficas e religiosas.
A Heloíse, ela era uma pessoa assim que fazia uma mescla de entendimentos espirituais muito interessantes, assim. E ela era meio católica, meio evangélica e meio espírita. Ela tinha todas essas influências na caminhada dela. Só para você entender, a Heloíse ela vai se tornar muito importante daqui a pouquinho, mas só para você entender o que aconteceu. A minha irmã mais velha, ela começou a entrar em contato com uma filosofia oriental que se chamava macrobiótica, que tinha que ver com a ideia de uma alimentação balanceada, focada mais assim em cereais e vegetais do que em carnes em geral, e açúcar e etc. E a minha irmã ensinou eu e a minha mãe um pouco sobre essa filosofia, essa dieta, e a gente abraçou, né, o arroz integral, vegetais, aquela papo todo da macrobiótica, assim, muito interessante. E eu senti muita diferença na minha vida quando eu mudei a minha alimentação. A minha mente ficou mais clara, assim, tudo na minha vida deu uma boa florescida, assim, como uma pessoa que comia muito porcaria antes e agora estava comendo de forma muito saudável, eu tive muitos benefícios, assim, em todas as áreas da minha vida. Nessa época eu namorava a Heloíse, e a gente iria se casar um pouco tempo depois daquilo. Por causa desse meu interesse nessa filosofia, nessa forma de alimentação, eu comecei a estudar um livro milenar chinês chamado I Ching, que é também conhecido como o Livro das Mutações. E esse livro, ele contém toda uma filosofia por detrás dele, que eu também não preciso me aprofundar aqui e explicar, mas ele continha uma discussão a respeito do criativo e do receptivo, como se fossem elementos da filosofia yin e yang, homem, mulher, sólido e líquido, claro e escuro e etc., né? Que é um pouco da filosofia chinesa, que é uma filosofia milenar em relação a isso. E esse estudo da filosofia chinesa, naquela época da minha vida, começou a me fazer considerar a ideia de que Deus pudesse existir. E quando eu namorava a Heloíse, eu comecei a ter esses interesses, eu comecei a conversar com ela a esse respeito. E ela se demonstrou uma pessoa muito aberta para discutir. Como ela tinha influências tanto do espiritismo, tanto do catolicismo, quanto do mundo evangélico, eu comecei a ter interesse em estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais a respeito dessas coisas. Nessa época, eu me considerava já não exatamente um ateu, mas um taoísta, uma pessoa de uma filosofia oriental mesmo. E a Heloíse começou a me ajudar um pouco nessa caminhada a respeito das questões mais cristãs, vamos dizer assim. Entretanto, como a Heloíse ela gostava muito do espiritismo, ela queria a todo custo me convencer que eu e ela já tínhamos vivido vidas passadas e reencarnações e que a nossa alma era imortal e essas crenças típicas do universo espiritualista ou espírita. Eu, na época, não tinha muito fundamento para concordar nem para discordar dela. Eu não tinha nenhuma visão, eu não tinha nenhuma experiência sobrenatural que pudesse comprovar que eu tinha tido muitas vidas ao lado dela ou não. Mas, obviamente, quando uma gata chega para você e diz assim, nós já vivemos muitas vidas antes, hein? Obviamente você fica feliz, né? E você, vamos viver mais uma, então? Beleza. E eu e a Heloísa, a gente tinha um relacionamento absolutamente íntimo, absolutamente fantástico. A Heloísa é uma das pessoas, inclusive, mais importantes da minha vida de uma forma meio que geral. E como a gente tinha esse relacionamento muito bom e ela era muito versada nessas questões, ela começou a ser minha professora e eu comecei a aprender, mas eu não sou um aluno muito fácil. E eu comecei a entender algumas coisas e eu comecei a discordar um pouquinho da Heloíse. Então, como é que foi um pouco esse processo? Como eu vinha do universo do ateísmo e depois do taoísmo, eu não era uma pessoa muito aberta às questões cristãs, tá? Mas quando eu comecei a estudar, eu me lembro que eu comecei a ter curiosidade de ler a Bíblia por mim mesmo, assim, sem nenhum tipo de professor ou guia ao meu lado. Então eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, não de uma forma sistemática, mas eu tinha aquela postura de abrir a Bíblia e tentar extrair dali uma sabedoria, um conhecimento, algo que seria interessante. E eu comecei a perceber que eu tinha a percepção de que alguém falava comigo através do texto bíblico. E essa foi uma coisa muito impactante para mim, assim. Eu não me tornei crente por causa disso, num primeiro momento, mas eu comecei a achar aquilo curioso.
E às vezes eu estava vivendo alguma coisa na minha vida, abria a Bíblia e lia um texto assim que para mim parecia fazer referência ao que eu estava vivendo, pensando, imaginando, sonhando, desejando, algum problema. E daqui a pouco eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Comecei a estudar e comecei a perceber que eu precisava entregar minha vida para Jesus Cristo, para Deus. E esse não foi um processo muito rápido, estou tentando aqui condensar as coisas. Esse foi um processo que durou mais ou menos de 4 a 5 anos, tudo bem? Mas eu comecei a perceber que eu precisava ter, assim, uma entrega a Deus. E eu pensei isso num contexto, assim, que para mim foi aquele que mudou a minha vida. Eu me lembro que eu e a Heloíse estávamos morando juntos nessa época, numa casa lá no Pilarzinho, um dos bairros de Curitiba. E a gente estava assim com a nossa casa toda organizada, toda bonita, e tinha uma Bíblia aberta na cabeceira da cama, que era a Bíblia dela. Nessa época nem uma Bíblia minha eu não tinha, tá? E aquela Bíblia estava aberta na cabeceira da minha cama e ela permaneceu aberta por quase 4, 5 dias depois, naquele mesmo texto, naquele mesmo lugar. Como assim, um amuleto ou como um livro qualquer e etc e tal. Só que do primeiro dia até o último dia dessa história, no primeiro dia a casa estava um brinco, estava tudo arrumado, estava linda, maravilhosa. No último dia as coisas já não estavam assim mais tão tranquilas. Estava tudo bagunçado, louça para lavar, e etc, etc, etc. E de alguma maneira eu estava fazendo os meus afazeres do dia, ia começar a dar uma arrumada nas coisas, tal, etc. A Heloísa tinha saído para trabalhar, eu ia sair um pouco mais tarde. E eu olhei aquela Bíblia na cabeceira da minha cama e eu tive aquela sensação do tipo assim, cara, essa Bíblia está aberta aqui num texto aleatório há quase uma semana e, sei lá, eu quero ler o que está escrito aqui. E quando eu peguei a Bíblia para ler, eu deixei de ser um ateu e me tornei um cristão, ou não talvez exatamente um cristão, porque eu ainda não fui batizado, mas uma pessoa que crê em Deus. E foi através do texto de Isaías, capítulo 48. Nesse dia, Deus me converteu a Ele, através desse texto. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, e eu saí dali convicto de que eu precisava me batizar e viver a fé e ser uma nova pessoa. Perto da minha casa tinha 3 igrejas. Tinha uma igreja do Evangelho Quadrangular, tinha uma igreja universal do Reino de Deus e uma igreja da Graça. Eu fui nas 3 igrejas, gostei mais da igreja da Graça e conversei com o pastor que eu queria me batizar. Me batizei e no dia seguinte ao meu batismo, eu e a Heloíse fomos visitar uma tia dela que morava ali no bairro, nas imediações. E a Heloíse contou para a tia dela que eu tinha me batizado, e a tia falou, nossa, que legal, parabéns. Ó, eu tenho um livro de crente aqui, você pode levar esse livro embora? Ela era católica, né? E já que você está gostando dessas coisas de crente aí, você lê esse livro aí e você fica à vontade. E eu peguei aquele livro, e era um livro que chamava Um Novo Mundo, uma publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E até aquele ponto da minha vida, eu tive a minha experiência com Deus, mas eu não tinha muita noção de doutrinas, tá? De discussões doutrinárias bíblicas. Eu peguei aquele livro e comecei a ler. Foi ali que, pela primeira vez, eu tive contato com as profecias de Daniel e Apocalipse, com discussões a respeito da guarda do sábado, da imortalidade da alma e várias dessas coisas. Eu achei tudo bem legal. Só que para vocês entenderem, eu sou um cara crítico, eu não saio acreditando em qualquer coisa que eu leio, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu guardei aquelas informações, eu achei tudo muito interessante, mas não mudou nada na minha vida. Eu não comecei a guardar o sábado, mas eu comecei a ter um pouco de problema com a Heloísa sobre a imortalidade da alma. Porque eu já tinha um pouco de dúvidas a esse respeito, da época que ela queria me convencer que a reencarnação era a verdade, né? A alma imortal. E aquele foi um papo gigantesco entre eu e a Heloísa. E esse livro me ajudou a confrontar ela. Ô Heloísa, aqui ó, esse livro aqui ele diz diferente do que você acredita. Aqui ó, tem um monte de passagem da Bíblia aqui, que a alma que pecar morrerá, que a morte é isso, é aquilo, não tem esse negócio de alma imortal não. E a Heloísa começou a ficar muito chateada comigo com aquilo. Porque para ela era muito importante que eu fosse um crente nessa coisa da alma imortal e da reencarnação. E aí o que aconteceu? Isso também não foi um processo rápido, tá? Eu fiquei junto com a Heloísa quase 5 anos, isso foi da segunda metade da nossa relação. Não foi uma coisa que eu saí brigando com ela e ela comigo e etc e tal, mas aquilo começou a fermentar a nossa relação. E a Heloísa, ela era um tipo de pessoa que tinha comunhão com o espiritismo e ela recebia espíritos. Ela julgava ser tipo uma médium.
E os espíritos vinham falar comigo, usando ela. Queriam me convencer daquilo tudo e etc e tal, e eu, assim, não me deixava dobrar e crer naquelas coisas. Acabou que a tensão entre eu e a Heloísa começou a se tornar mais pesada, coisa que a gente não tinha antes. E começou a ficar um clima um pouco mais pesado dentro de casa. E aí, algum tempo atrás, eu tinha emprestado o livro Um Novo Mundo para minha mãe, eu tinha esquecido disso, e aí, querendo revisitar o livro para pensar, para reestudar, eu não encontrava o livro na minha casa e pensei, poxa, mas era um livro de adventista. Para mim, naquela época, adventista era nome de colégio, não era nome de igreja, eu nem sabia que existia igreja adventista, antes de conhecer esse livro, né? E com esse livro que eu descobri lá, que era Igreja Adventista. Falei, pois é, uma Igreja Adventista, tal, legal. E aí eu fui na Biblioteca Pública do Paraná e perguntei, tem livro de Adventista aqui? A mulher falou, tem uma estante ali na área de religião, tal, tem alguns exemplares de coisas adventistas. A edição do livro que eu tinha era uma capa preta. E lá na Biblioteca Pública do Paraná tinha umas 20 cópias do livro que eu estava buscando, que era o livro Um Novo Mundo. Só que lá a capa era verde. E eu não me ligava que eram duas edições diferentes, e eu pensei assim, nossa, eu olhava, parece que não tem o livro. E olhei um pouco para baixo na estante e vi um livro preto, que se chamava O Grande Conflito, da Ellen White. Se alguém queria descobrir como é que eu conhecia a Ellen White, foi nesse dia aí. E eu peguei esse livro, O Grande Conflito, e levei para minha casa. E através desse livro, Deus fez duas coisas na minha vida. Eu sou consciente dos problemas em relação a Ellen White, ao próprio livro Grande Conflito, tudo certo, tá? Mas Deus fez duas coisas muito importantes para mim através desse livro. Ele usou Ellen White para me convencer a parar de usar drogas. Até esse ponto da minha vida eu ainda usava drogas. E quando eu estudei um dos capítulos do livro Grande Conflito, que falava um pouco sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo e a reforma de saúde, coisas do tipo, eu me convenci que de fato eu tinha que parar de usar drogas e desde então eu já não uso drogas, já faz quase 20 anos essa história, tá? Já não bebo mais álcool, não fumo cigarro, nada disso já há quase 2 décadas, tudo bem? E além disso, aquele livro me ensinou um pouco mais a respeito da história de Satanás, né? Como o diabo, que era também uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade de acreditar, tudo bem? Quando eu conheci estas coisas, eu decidi conhecer uma igreja adventista do sétimo dia. E eu lembro que eu trabalhava ali no Batel, em Curitiba, para quem conhece, e passava na rua Dr. Carlos de Carvalho, no sábado de manhã, que nós tínhamos uma reunião todo sábado de manhã da empresa que eu trabalhava. E eu passava ali na frente daquela igreja e eu lembro que era um clima tão esquisito aquela igreja, que era a Igreja Central de Curitiba. Todo mundo muito bonito, bem vestido, sábado de manhã, umas meninas bonitas, um negócio, Curitiba também, né? Enfim, não precisa nem comentar muito. E aquela igreja me chamava atenção, mas até então eu não tinha conectado que aquela era uma igreja adventista. E quando eu tive o livro Grande Conflito, eu falei, cara, aquela igreja que eu passo lá é adventista. Cara, eu vou nessa igreja. No primeiro dia que eu pisei na igreja adventista do sétimo dia, a Heloíse foi embora de casa. Foi uma coisa assim muito louca, porque eu nem contei para ela, eu nem falei nada. A Heloíse, ela era enfermeira, tá? E ela trabalhava nesses plantões de 12x36 que chama. Ela trabalhava o dia inteiro e aí folgava um dia e meio, e etc. Nesse sábado ela estava de plantão. E eu nem falei nada para ela, eu acordei de manhã, fui na igreja. Quando eu voltei para casa, a Heloíse não voltou para casa naquele dia. E a gente estava meio brigado, e aí eu pensei, ela foi para casa da mãe dela, que se exploda, não vou nem atrás. E etc, etc, etc. Quando passou, acho que uma semana que a Heloíse não voltava para casa, eu liguei para ela no trabalho dela e falei, Heloíse, você está viva? Ah, precisamos conversar, né? Mulher, quando vem com esse papo de precisamos conversar, a gente já sabe que a coisa não está muito boa para o nosso lado, né? E aí a Heloíse terminou o relacionamento comigo. Foi difícil para mim, mas Deus tirou a Heloíse da minha vida. E aí eu comecei a frequentar a igreja e a minha mãe começou a me acompanhar na frequência aos cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E alguns meses depois, no dia 11 de novembro de 2005, eu e a minha mãe fomos batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós fomos batizados numa conferência do pastor Mark Finley, que estava trabalhando, fazendo evangelismo em Curitiba. E eu e a minha mãe nos tornamos adventistas do sétimo dia. Ok. Quando eu me tornei adventista,
eu tinha certeza absoluta que Deus estava me chamando para uma experiência mais profunda em termos de envolvimento com a Bíblia, com a palavra de Deus, com, sei lá, enfim, a vida da igreja. E nessa época eu fazia faculdade de música na Universidade Federal do Paraná e eu comecei a tocar no Ministério de Louvor da Igreja Central de Curitiba. Nós fazíamos um trabalho junto com o departamental de jovens do campo, que era o pastor Areli Barbosa, que ia pregar pelas regiões do Paraná e a gente acompanhava ele com uma banda. Então tinha a banda, os cantores, etc. Nós éramos um grupo de talvez 15, 20 pessoas, algo do tipo. Eu tocava violão, o Jopo tocava baixo, o Eliab tocava piano, o outro tocava bateria, o Wesley, e tinha os meninos e as meninas todos que cantavam. E a gente começou a frequentar as campanhas aí, evangelísticas, etc., do pastor Areli Barbosa, até que um dia o pastor Areli Barbosa fez um apelo para quem queria entregar sua vida a Deus no sentido de ser um pastor. E eu me senti profundamente tocado com essa chance de dedicar minha vida a Deus. E aí eu larguei a minha faculdade de música, larguei a minha vida inteira, e me mudei para a Bahia para começar o meu curso de teologia. E daí ele foi fazer a faculdade de teologia na Bahia. E daí eu fiquei sozinha, eu nunca tinha ficado sozinha mesmo, porque as meninas já tinham casado, tudo, daí eu fiquei completamente sozinha quando ele foi para a Bahia. Mas assim, eu achei bom, porque ele ficou feliz, era o que ele queria, né? E eu também a gente tinha sido batizado, inclusive nós tínhamos sido batizados juntos, a gente estava seguindo a mesma fé, e eu não achei ruim não, porque foi bom que ele era o que ele queria, só que ele abandonou a faculdade de música, né? Ele nem trancou, ele abandonou. O chamado dele foi tão forte que ele abandonou a faculdade e foi embora, ele não teria como voltar. Quando a Heloíse foi embora, eu fiquei sozinho e, naturalmente, não é muito fácil a gente viver sozinho, né? Eu me tornei adventista do sétimo dia e a minha intenção era tentar ser o melhor cristão possível e servir a Deus com os meus dons, os meus talentos e tudo mais. Então eu fui para o seminário com essa intenção e tentei esquecer um pouco essa coisa de casar, pressão, loucura, mulheres e etc e tal. Eu namorei algumas pessoas, mas eu nunca tinha a sensação de que era a pessoa certa. E eu estava muito engajado com a igreja adventista em termos do conhecimento teológico. Então, a minha faculdade de teologia ela foi maravilhosa no aspecto de me fazer afundar no estudo mesmo, assim, sabe? Então, eu tinha uma namorada ou outra, mas nunca um relacionamento muito longo. Eu tinha muitos amigos e amigas dentro da igreja e eu estudava demais, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, isso inclusive em outros contextos da minha vida de igual forma. Eu sou um leitor voraz, uma pessoa que lê mais do que a faculdade mesmo pede, eu sempre fiz isso, porque é uma questão minha, dos meus interesses, da minha forma de lidar com as coisas. E aí eu fui para a Bahia, estudei 2 anos, transferi o meu curso para o NASP e estudei mais 4 anos. Então, ao todo, eu fiz 6 anos de seminário, contando 5 anos a minha graduação e 1 ano a mais o mestrado. Tudo bem? Nesse período, aí de fato eu entendi e aprendi como que era o adventismo do sétimo dia, de uma forma mais profunda do que na época que eu era um membro da igreja que tocava no Ministério de Louvor da Igreja Central de Curitiba. Até porque a Igreja Central de Curitiba é uma igreja muito atípica em certo sentido, é uma igreja muito grande, muito rica, não é como a maioria das igrejas que a gente encontra pelo Brasil afora. E quando eu fui estudar teologia, eu conheci igrejas pequenininhas e grandes e médias em todo o Brasil. Eu preguei por todo o Brasil. A única região do Brasil que eu não preguei foi na região norte. Preguei no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, em vários estados, em vários lugares, em várias circunstâncias diferentes, etc. E aí, de fato, eu aprendi o que era a igreja adventista, tanto em relação aos aspectos positivos, também quanto em relação aos aspectos negativos. Tudo bem?
O Adventismo do Sétimo Dia, apesar de ser uma religião com uma compreensão bíblica muito profunda, muito legal, muito interessante, muito coerente em muitos aspectos, a igreja tem um aspecto assim que é muito complicado e muito triste para mim, que tem que ver assim com um certo legalismo, um certo perfeccionismo, uma grande quantidade de pessoas com sensibilidades extra-bíblicas muito fortes em relação a usos e costumes de forma geral, tudo bem? E isso sempre foi uma fonte de uma certa tensão entre a minha pessoa e alguns grupos dentro do Adventismo do Sétimo Dia, que pretendem, assim, que uma vida de santificação, em busca da perfeição, deve envolver o cristão em um abandono completo de interesses seculares e questões culturais, como cinema, música, arte, literatura, e toda uma questão, assim, em torno da sexualidade, né, que tudo é muito reprimido, e tudo mais, assim, e eu sou uma pessoa com uma experiência, uma vivência e uma compreensão um pouco diferente, assim. Eu sou extremamente conservador no que tange às discussões de teologia e a questões de sexualidade. Mas eu sou um cara muito liberal em relação a questões de comportamento, usos e costumes, alimentação, roupa, maquiagem, joia, cinema e várias dessas questões, tudo bem? Então é importante vocês entenderem isso. E a organização adventista, ela é uma organização um pouco complicada para você entender ela num primeiro momento. Porque o que acontece? Existem adventistas muito diferentes entre si, tudo bem? Existe o adventismo que está menos preocupado com Ellen White, e existe o adventista mais fanático da Ellen White. Existe o adventista mais estrito na guarda do sábado, que não lava a louça, que não faz nada, que não sei o que só vai na igreja, coisa da igreja. E tem adventista que lava a louça no sábado e várias dessas coisas. Então a gente começa a perceber que dentro do adventismo existem percepções diferentes, comportamentos diferentes. Só que no adventismo existe um certo problema. Pelo menos na minha visão, que é mais ou menos o seguinte: a igreja pode conter esses entendimentos contraditórios, esses entendimentos diferentes, etc., mas não se pode apontar a realidade. Porque começa a gerar um pouco de tensão entre os irmãos e a liderança não gosta disso. A liderança adventista é muito parecida comigo em aspectos de compreensão em geral, tá? Entretanto, eles fazem vistas grossas aos irmãos mais fanáticos, mais legalistas e mais perfeccionistas. Eu, Ezequiel Gomes, não sou assim. Eu não faço muita vista grossa em relação a adventistas que têm uma leitura muito legalista, muito perfeccionista, muito radical, de questões, especialmente não claramente reveladas na Bíblia. E aí tem muito desses adventistas que são muito mais concentrados em Ellen White do que na Bíblia e tal. E você tem assim um caldeirão fervente dentro do adventismo em relação a essas questões, que não é muito fácil de você entender quando você está de fora, quando você não nasce na igreja, quando você não é criado na igreja, ou quando você não é muito esperto para entender as coisas. Eu sou bastante esperto para entender as coisas, e eu entendi esse problema muito cedo na minha vida, e eu compreendi que a palavra de Deus deveria ser prioridade, e como a palavra de Deus não colocava ênfase em muitos aspectos que esses adventistas colocam as suas ênfases, eu comecei a ser uma pessoa que polemiza em cima destas questões para chamar o adventismo a ser uma religião mais bíblica, menos legalista e, sobretudo, menos perfeccionista. Tudo bem? Só que, qual que é o problema? A organização adventista, ainda que ela concorde comigo em ampla medida, a maioria dos líderes, com as minhas ênfases teológicas, a organização não gosta que se combata essas coisas dentro da igreja. Por quê? Porque os irmãos mais fanáticos, mais legalistas e mais perfeccionistas, em geral,
são pessoas muito engajadas com a igreja. Tanto do ponto de vista de serem pessoas que vão aos cultos, que devolvem dízimo e que dão estudos bíblicos e que pregam e que têm esse zelo mais legalista e mais perfeccionista, porque eles pensam que Jesus está voltando, o mundo está acabando e da sua salvação depende você não ouvir música, não tomar café, não comer carne, não usar joia, usar roupas XYZ e um monte dessas questões, entendeu? Eu, Ezequiel Gomes, discordo dessa leitura mais legalista, mais fanática, mais perfeccionista e sempre coloquei os pingos nos is e demonstrei que muitas dessas sensibilidades de alguns adventistas não sobrevivem a um escrutínio de uma espiritualidade mais saudável, menos fanática. O meu objetivo não era que as pessoas não se envolvessem missionariamente e com as coisas da igreja e etc. Mas sim que as pessoas se envolvessem mais com um entendimento mais bíblico das questões e não tão fanatizado, tá? E nesse contexto eu acabo começando a ter os meus reais problemas com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estava no 4º ano de teologia e nós tínhamos que fazer uma semana de oração como um estágio na nossa faculdade e eu fui fazer um estágio numa igreja no interior do Paraná. Nesse estágio eu conheci uma pessoa que chamava Adriana. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes em relação ao meu relacionamento com essa pessoa. Inclusive eu fiz recentemente uma série no meu canal a esse respeito. Acho que são 8 vídeos com mais de 7 horas de conteúdo. Se você quiser entender um pouco melhor, dá uma olhadinha lá que está tudo explicado tintim por tintim. Mas o fato é que eu comecei a namorar essa menina e essa menina, em ampla medida, ela acabava sendo assim uma encarnação desses problemas da instituição adventista em relação às minhas discordâncias sobre a igreja. Eu e ela nos dávamos muitíssimo bem no aspecto pessoal no início da nossa relação, mas em função de diferenças entre nós de compreensão a respeito das coisas, de interesses em relação à organização e ao que queria acontecer ou não em relação à nossa vida, acabou que a gente se separou. E a minha separação da Adriana foi uma das coisas mais complexas, pesadas e difíceis da minha vida, em termos assim psicológicos mesmo, tá? Eu sofri demais, assim como nunca antes e como nunca depois. E em ampla medida, assim, grande parte dos meus problemas com o adventismo envolveram meus problemas com ela, os problemas dela comigo, e eu acabei pagando um preço assim muito caro por ser um adventista que pensa de forma um pouco diferente da maioria em termos assim tanto da liderança quanto da membresia da igreja. Porque o problema não é que, por exemplo, os líderes discordam das minhas crenças, não é isso. Os líderes concordam comigo. A maioria deles, pelo menos. Os menos fanáticos e tudo mais. O problema é que não se pode falar estas coisas. Não se pode botar esse dedo na ferida, porque senão você começa a gerar tensões dentro da igreja. E acabou que eu queria chamar o adventismo mais para a Bíblia, e o adventismo começou a se incomodar comigo e eu com ele. E o ápice desse problema se deu na minha relação com a Adriana. Tudo bem? É importante para mim evocar esse elemento, porque isso coloca o meu drama particular dentro do adventismo em uma plataforma muito diferente do que a maioria das pessoas sabia até eu tratar destas questões. A maioria das pessoas às vezes entendia que eu era um pastor muito esquisito, muito rebelde, contra a igreja. Isso não é verdade. Eu nunca fui contra a igreja e eu não sou contra a igreja, mas eu sou contra, e sempre fui e sempre serei, esses aspectos mais legalistas e perfeccionistas do adventismo. O problema é que a instituição não gosta que se evoque esse problema para que a igreja não rache. Então, a gente tem que tolerar as burrices, os fanatismos, os legalismos e os perfeccionismos,
como se essas coisas não fossem doenças espirituais, como se essas coisas não fossem heresias, como se essas coisas não oferecessem nenhum tipo de problema para a igreja. E como assim? Se a gente tem que conviver, você tem que conviver com estas coisas. Entretanto, eu vivi muito na pele o que esse tipo de coisa gera nos relacionamentos dentro da igreja. Porque só para vocês entenderem, tá? A Adriana era uma pessoa que eu amava e que me amava. E a nossa relação foi destruída porque mais cedo ou mais tarde, sensibilidades legalistas, perfeccionistas, da instituição, de grana, de ministério, de não pode falar, de isso ou aquilo, tem que fazer o politicamente correto, e etc e tal, começaram o quê? A destruir a minha relação com uma pessoa que me amava e a quem eu amava gigantescamente. E esse é o aspecto mais complexo da minha relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque, para mim, essas coisas, elas não são meramente uma discussão de opiniões. Sei lá, você acha que a música pode ser assim da igreja? Eu acho que é assado. Tudo bem, é uma discussão válida. Eu sou aberto a discutir todas as coisas. Eu respeito quem quer uma música mais tranquila. Eu, inclusive, não sou adepto de rock na igreja, tá? Só para dizer para vocês. Eu gosto de rock secular, mas eu não gosto de rock na igreja. E eu não tenho nenhum tipo de pauta de que você tem que fazer rock na igreja. Então eu respeito quem faz, eu respeito quem não faz. Mas eu sempre gosto de enfatizar que a Bíblia não fala nada sobre rock. Nem que pode, nem que não pode. Então a gente não pode pegar um elemento como música, por exemplo, e tornar o elemento mais importante da nossa vida, porque se a pessoa discordar de você, ela discorda de Deus, ela vai para o inferno e etc e tal. Então eu tentava frear esses fanatismos, essas coisas dentro da igreja. Só que como não é uma postura muito comum que um pastor coloque os dedos nessas feridas, acabou que houve algumas tensões entre o Ezequiel Gomes e a instituição adventista. Nesse ponto, entretanto, eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês. Nenhum pastor adventista do Sétimo Dia é mandado embora da organização por causa destas coisas. Existem pastores liberais, existem pastores conservadores, existem pastores que gostam de música com bateria, existem pastores que gostam de não música com bateria, etc, etc, etc. E todo mundo convive, entende? Ninguém é mandado embora da igreja por esses motivos. Inclusive, por isso eu rechaço qualquer pessoa que tenha a inferência de que a minha exclusão do ministério adventista tenha que ver com supostas opiniões minhas que seriam erradas ou heréticas ou coisas do tipo, porque isso não é verdade. Eu tenho as avaliações do meu ministério feitas pela associação ministerial do campo onde eu trabalhava, dizendo que eu sempre fui e ainda continuo sendo um ótimo adventista em termos de defender as doutrinas e o estilo de vida adventista. Eu posso ter algumas opiniões que alguns adventistas não concordam, mas isso é absolutamente normal e natural, tudo bem? Então agora eu preciso começar a contar para vocês como que foi a minha exclusão do ministério. Olha, eu morei com ele lá no NASP, né? Depois que ele veio da Bahia, que ele foi para o NASP, nós fomos juntos para o NASP, Engenheiro Coelho. E daí eu morei com ele lá, acho que foi 4 anos ou 5, porque as matérias não batiam, e ele teve que fazer mais 1 ano, depois ele fez mais 1 ano de mestrado. Então, eu praticamente lá no campus, Engenheiro Coelho, eu era a única mãe. Tinha teologandos lá que eram casados, né, mas mãe mesmo era só eu. Então, não, tinha mais um outro que tinha mãe também com ele. Mas a minha casa era bastante frequentada, né, daí eu fiz bastante amizade com os alunos, mesmo com os professores. E 3 professores dele disseram para mim que o perfil ideal dele seria para ser professor do campus ali, né? Só que daí eles disseram que ele teria que fazer o doutorado, ele já estava fazendo mestrado e tal, e eu sou muito inquieta, eu não estava mais satisfeita de morar ali, né, em Engenheiro Coelho, eu já não conseguia dirigir na estrada, ali é muito estrada, e nem perguntei para eles, né, para esses professores que me falaram que ele deveria fazer esse doutorado,
como que seria, que se eu ia ter que pagar, se teria que ir embora do Brasil. Eu não perguntei nada, eu simplesmente falei, não, tá bom, até aqui tá bom. Que eles falaram que seria o perfil ideal, não que seria o único, né? E eu também fiquei curiosa para saber, assim, como que ia ser o chamado dele, como que ia ser pastor, ele ser pastor e tudo. E não segui em frente com a ideia desse doutorado, entendeu? E nós continuamos juntos, eu ia sempre na igreja quando ele pregava, estava acostumada muito a ir com ele. E as pessoas, assim, depois, quando a gente saía lá para fora, que eles iam ser cumprimentado, eu ficava mais ou menos no canto, esperando para ir embora. E muita gente vinha falar para mim que bom ter um filho que prega dessa maneira, né? Ó, já estou começando a ficar triste aí. Que bom seria, né, ter um filho assim. E eu falava que era muito bom mesmo. E eu achava que era para o resto da vida, sim. Uma coisa que acontece, né, é que o ministério não é uma profissão, né, não deve ser encarado como uma profissão, mas ele tinha uma boa estabilidade, né, inclusive a ex-esposa também sentia isso, né, que tinha uma estabilidade, e eu nem imaginava, não, que podia acontecer o que aconteceu. Bom, a história do meu desligamento do Ministério Adventista do Sétimo Dia é uma história já relativamente conhecida, porque eu já falei bastante a esse respeito, e vale a pena a gente retomar algumas das principais questões para vocês entenderem como que atua a organização adventista, tudo bem? Então o que acontece? Eu era pastor naquele momento na Escola do Camar, lá em Porto Alegre, e já há alguns anos o Brasil vinha enfrentando uma crescente tensão política em relação ao governo do PT, com um descontentamento, né, de muitos cidadãos em relação a isso, e havia a Lava Jato, o Petrolão, e um monte de questões assim que mexeram muito assim na indignação do brasileiro em relação às coisas. E eu não era uma pessoa alheia a esses fatos. Eu respeito quem tem a visão política contrária à minha. Eu, como pastor, nunca dei preferência à pessoa X em detrimento da Y por causa de posições políticas. Mas eu tinha, e ainda tenho, a minha visão contrária ao PT, a Dilma, ao Lula, ao esquerdismo de forma geral, até porque eu me identifico como uma pessoa de tendência política, mas a direita, mas uma direita liberal, não bolsonarista também, tá? Mas, enfim, cada um tem o direito de ter as suas percepções, as suas opiniões a respeito destas coisas, e isso não é meramente, assim, uma coisa do bom senso, mas é uma coisa da própria legislação, da própria Constituição Federal do Brasil, que garante a cada um de nós brasileiros o direito a nossas convicções, tanto religiosas quanto políticas, né? E esses privilégios, esses deveres, esses direitos são sagrados e inerentes ao cidadão brasileiro. Tudo bem? Então o que acontece? Conforme as manifestações contra o PT se avolumavam, eu participava, à medida da minha capacidade, de todas elas. Eu participei de manifestações gigantescas, eu participei de manifestações pequenininhas, era eu e mais 20 pessoas, e nunca houve nenhum dever do trabalho ministerial e pastoral que deixou de ser feito na minha vida para atender a estas questões, tá? O pastor adventista, ele tem dedicação exclusiva ao ministério. Então eu não poderia trabalhar nem sequer estudar por conta própria sem o aval da instituição. Mas a percepção de que o político X é bom, o político Y é ruim, ou que todos são ruins, e etc, 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 são questões que não pertencem ao universo nem do trabalho, nem dos estudos. Então não entram em conflito com a dedicação exclusiva do pastor. Tudo bem? E obviamente que se eu deixasse de ir para a igreja, de ir para a escola, de ir para a rádio, de ir para qualquer lugar que eu precisasse ir, para me envolver com alguma questão política, obviamente eu estaria errado. Mas isso nunca aconteceu
E tanto que isso nunca nem foi alegado pela igreja, nem nas instâncias eclesiásticas do problema que eu tive, nem na justiça, onde depois a gente veio a discutir esse assunto também. Tudo bem? É importante deixar isso claro. Então, à luz desse contexto, o meu desligamento do ministério, ele pode ser descrito de uma forma bastante simples, mas o importante é a gente entender os princípios que estão por detrás disso tudo, as implicações que estão por detrás disso tudo, e como que a igreja, às vezes, lida com algumas dessas questões, que é, na verdade, uma forma bastante lamentável, ao meu ver, conforme eu tento demonstrar daqui para frente, tudo bem? Então, para vocês entenderem, o dia da votação na Câmara dos Deputados, do impeachment da Dilma, foi um dia muito decisivo para, né, o desfecho que o governo do PT teve em relação aí a estas questões. Haveria a necessidade de confirmação da decisão pelo Senado, mas uma vez que a Câmara decidisse, a gente sabia que o Senado iria aprovar e a Dilma seria retirada do cargo dela, empichada pela vontade do povo brasileiro, representada pelos deputados na Câmara dos Deputados, tudo bem? Então, no dia daquela votação, foi assim a coroação de um esforço gigantesco por parte de muitos brasileiros, ainda que houvesse a parcela discordante, de uma coisa que para nós era muito importante. E o dia da festa do impeachment da Dilma, para mim, assim, foi um dia maravilhoso, foi um dia marcante, um dia extraordinário, tá? E aconteceu num domingo, tudo bem? Então, lá em Porto Alegre, tinha lá o local clássico das manifestações. No dia, quando foi começar a ter a votação, nós começamos a nos reunir lá e eu cheguei lá para bater esse papo lá com todo mundo, e a gente acreditava que o impeachment ia sair e que a gente ia vencer essa batalha. E aí a gente lutou muito. Eu liguei para um monte de deputados, para seus gabinetes, mandei e-mail para deputados e etc. para virar voto a favor do impeachment. Eu fiz a minha militância, não era uma militância profissional, eu não era ligado a nenhum partido, mas no tempo que eu podia fazer isso, eu inclusive tenho registro dessas coisas nos meus e-mails e tudo mais. E eu não estava fazendo nada de errado, tá? Só para deixar claro. Então, naquele dia, foi um dia maravilhoso, assim. E o que aconteceu? Lá em Porto Alegre, onde é o lugar clássico das manifestações, tem um viaduto e aí tem a rua embaixo. Quando tem manifestações, se para tudo ali, né? Se fecha as ruas e o povo fica onde passariam os carros. E o local principal da manifestação é perto desse viaduto, tudo bem? Então, a gente estava ali e quando foi chegando a hora do voto, que ia dar o voto do impeachment, todo mundo começou a comemorar. E aí eu estava no meio da multidão, nós devíamos estar ali em algumas dezenas de milhares de brasileiros em Porto Alegre, todos de verde e amarelo, lutando pelo impeachment da Dilma. E quando o deputado X foi lá e deu o voto de Minerva e nós vencemos e a Dilma caiu, nós começamos a comemorar, e gritar, e dançar, e pular, e alguém que estava nesse viaduto tirou uma foto desse momento. E essa era a capa do jornal do dia seguinte. Normal, maravilhoso ter o registro desse momento histórico no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento histórico e tenho muita tristeza de saber que o PT voltou ao poder no Brasil, tá? Mas aí, ok. O que aconteceu? Isso foi num domingo. Então, a capa do jornal era na segunda-feira de manhã. Olha, impeachment da Dilma, saiu, e o povo comemorando lá em Porto Alegre. Foi no jornal Zero Hora, que é um dos principais jornais da cidade. Quando você vê a capa do jornal, é a capa interna, que é as duas capas, né, uma foto gigantesca, você vê ali milhares de pessoas. E entre aquelas pequeninas cabecinhas estava este que vos fala. Ok, absolutamente normal, tranquilo. Quando foi na segunda-feira, depois do almoço, eu estava na escola e eu recebi uma ligação da associação. Pastor Ezequiel Gomes, você pode vir na associação? E eu achei aquilo um pouco estranho, porque na semana passada eu tinha sido chamado para fazer a minha avaliação do ano anterior, do ano de 2015, né?
E aí eles me disseram que estava tudo certo, tudo bem, que tinha que melhorar nisso, tinha que melhorar naquilo, e que Deus ia me abençoar, ia dar tudo certo lá, e etc, etc, etc. Como na semana seguinte eles me chamaram de novo, eu entendi que podia ter alguma coisa errada. Eu falei assim, mas por quê? Por que eu tenho que ir na associação? E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Fui na associação e fui chamado numa reunião na sala do secretário com o presidente e eu coloquei o meu celular para gravar a conversa, como eu gravei todas as conversas subsequentes. E aí a conversa era o seguinte: como você está, pastor Ezequiel Gomes? Eu estou muito bem, e vocês? Nós estamos muito bem também. Que Deus abençoe. Ah, sim, que Deus abençoe vocês também. Aquela falsidade assim, pior impossível, né? E vai e vem ensaboando. E aí até que o secretário, Ezequiel, você fez alguma coisa recentemente que poderia ter manchado o seu ministério? Eu falei assim, lógico que não. Óbvio que não. Claro que não. Não, Ezequiel, é que é o seguinte, e tiraram o jornal de trás da bancada ali da mesa e mostraram para mim a foto no jornal e ele fez um círculo no meu rosto, assim. Olha você aqui nessa foto. Eu olhei aquilo assim e eu falei assim, mas pastor, primeiro de tudo que, deixa eu só dar uma olhada nessa foto, porque eu nem tinha visto que eu tinha participado dessa foto. Cara, que foto maravilhosa, irmão. Que honra para mim estar nesse lugar, nessa foto. Qual que é o problema dessa foto, irmão? Aí os dois se olharam assim. Não, Ezequiel, é que você tem que ver que a igreja não concorda que a gente participe das manifestações políticas. Eu falei, eu não sei nada a esse respeito. Eu não tenho conhecimento de que a igreja não concorda que eu me manifeste politicamente. E aí, ele tirou um texto impresso do pastor Rafael Rossi, que era um texto no blog do site da Divisão Sul-Americana, se eu não me engano, ou adventistas.org, era uma coisa do tipo assim, onde o pastor Rafael Rossi ele dava a entender que Jesus não tentou mudar o mundo por meios políticos e que os cristãos deveriam tomar cuidado com essas manifestações e que não seria ideal os cristãos irem nessas manifestações. Era um texto literalmente assim de 4 parágrafos, mal escritos inclusive para a desonra de Rafael Rossi. Eu peguei aquele texto, eu falei assim, olha, irmãos, primeiro de tudo que eu não conheço esse texto. E em segundo lugar, que em nenhum momento aqui está dito que é proibido, você está dizendo no máximo aqui que é desaconselhado, que na cabeça do Rafael Rossi deveria não se ir, porque na cabeça dele ele não gosta disso. Eu não sirvo o Rafael Rossi, irmão. Eu não sirvo a pessoa que pensa dessa maneira. Eu sirvo a Deus. E Deus não me impede de ir ali na manifestação a favor do impeachment da Dilma Rousseff. E eles falaram assim, não, Ezequiel, mas isso aqui é um voto da igreja. Eu falei assim, senhores, vocês me desculpem, mas eu sei o que é um voto da igreja. Isso é um texto num blog, isso não é um voto. Eles se olharam, eles não esperavam a minha postura. Porque, na minha imaginação, né, eu não estou na cabeça deles para dizer, mas eu entendi que eles imaginavam que ao me oferecer aquela foto e aquele texto daquele blog, eu iria, tipo, admitir que eu tinha feito uma coisa errada, tipo, como se eles me mostrassem uma foto de eu traindo a minha mulher com outra mulher, eu bebendo, fumando, usando droga, eu torcendo pro Palmeiras. Não, brincadeira, isso jamais aconteceria. Mas o fato é o seguinte, galera, o que é importante vocês entenderem? Eles imaginavam na cabeça deles que eu iria admitir que eu tinha feito tipo algo errado, ia reunir as minhas coisas e ir embora. E eu deixei muito claro para eles que eu não reconhecia nenhum erro na minha postura. Entretanto, eu falei para eles assim, porém, irmãos, se eu precisar me retratar, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa na igreja, na minha rede social, onde quer que seja,
Eu peço desculpa e até me comprometo a não ir em outras manifestações, mas eu discordo, eu acho que isso é uma coisa bem normal. Eles se olharam e disseram assim, Ezequiel, nós vamos fazer uma comissão. Amanhã, uma comissão ministerial e depois uma comissão diretiva. Eu falei, tudo bem, então amanhã eu posso vir me defender nessa comissão. E eles falaram, sim, amanhã você pode se defender nessa comissão. A comissão seria no outro dia, 3 da tarde, 2 da tarde, algo do tipo assim. Aí eu fui trabalhar na escola, depois almocei, depois fui para a associação. Aí eu cheguei na associação, mandei uma mensagem para o secretário, falei, olha, cheguei, estou aqui esperando para fazer a minha defesa na comissão ministerial. Ele desceu, veio falar comigo e disse assim, Ezequiel, cara, não se preocupa, fica tranquilo, a comissão só está tratando essa questão aí da sua foto no jornal da política e cara, a gente acha melhor você não falar na comissão. Porque é uma coisa simples, uma coisa rápida ali, a gente não quer debater, a gente não quer falar essas coisas. E aí você aguarda que aí, conforme acontecer, a gente vai fazer a comissão diretiva e a gente já passa para você a decisão da igreja, tudo bem? Eu protestei e falei, olha, eu quero falar, mas se você está dizendo que não, tudo bem. E ele foi lá, fizeram a comissão ministerial, e aí já emendaram a comissão diretiva e me chamaram para uma reuniãozinha. Ai, pastor Ezequiel Gomes, nós estamos dando a você 30 dias para você conseguir um chamado para outro lugar. E se você não conseguir um chamado, você vai ser excluído do ministério. Eu falei assim, 30 dias? Em geral, se pode considerar até 90 dias em casos desse tipo. Caso eu tivesse feito alguma coisa errada, realmente, tá? Eles me deram 30 dias. Eu falei, não, tudo bem, eu vou atrás de um chamado nesses 30 dias. Ah, tá, mas amanhã você já não precisa mais trabalhar. Porque a gente vai colocar um outro pastor que era aspirante, ele estava num plano especial e ele ia entrar como aspirante no meu lugar. No dia seguinte. Então eu já não precisava mais trabalhar e eu tinha 30 dias para conseguir um chamado. Ocorre que durante esses 30 dias eu mandei um e-mail para o Rafael Rossi. Falei, Rafael Rossi, eu tenho esse site aqui da divisão com esse blog. O senhor pode me responder se esse seu texto é um voto da igreja? Se alguém pode ser excluído da igreja baseado nesse texto que você escreveu? E você pode ler o que o Rafael Rossi escreveu nesse e-mail. E ele escreve assim que esse texto não era um voto da igreja, que ninguém poderia ser disciplinado com base nesse voto, que era só uma opinião pessoal dele que ele escreveu lá e tem uma coluna no site da divisão. Só que o que acontece? Eu comecei a procurar um chamado e, para o desespero dos meus líderes, eu consegui um chamado. Eu ia ser transferido para, se eu não me engano, era Missão Bahia Sudoeste, interior da Bahia. E eu ia me mudar, eu e a minha esposa, para o interior da Bahia para continuar o nosso ministério. Quando eu consegui esse chamado, eles começaram... Porque o que tinha que acontecer? O pastor da Bahia iria vir para a minha vaga no Rio Grande do Sul e eu do Rio Grande do Sul iria para a Bahia. É assim que acontecem os chamados. Porque a igreja no começo do ano faz a previsão orçamentária para o ministério e tem a X quantidade de pastores, tem 5.000 pastores. Então se você vai trocar um pelo outro, continua tudo igual. Só que um agora está no Rio Grande do Sul, outro está na Bahia, está tudo certo. E aí os meus líderes começaram a me enrolar e dizer assim, Ezequiel, o seu chamado não chegou. Eu falei, não, mas o presidente já falou comigo que vai fazer o chamado. Me enrolaram quase uma semana, até me dizer, Ezequiel, não tem outro chamado para você. Eu falei assim, mas vocês tinham me dado 30 dias para conseguir um chamado. Eu consegui o chamado. E agora não tem mais chamado? Vocês mentiram para mim? E a ideia que eu falei para eles é assim, ok, e na manifestação política é pecado, a mentira não é pecado, né?
E aí vocês já imaginam que a minha postura, ela não é a postura de quem simplesmente se submete a uma decisão desse tipo e acabou. Porque, acima de tudo, eu não considero a minha demissão do ministério meramente ilegal do ponto de vista jurídico, porque isso também ela é. Mas o meu desligamento do ministério é imoral em termos espirituais e cristãos, porque não se trata uma pessoa desta forma. Eu, inclusive, demonstro, e já demonstrei em vários vídeos, redes sociais e no meu próprio processo judicial, que vários pastores adventistas foram nas manifestações políticas. Nenhum foi punido a não ser eu. Então, meus irmãos, nós temos que parar de pensar como o PT manda nós pensarmos. E tem uns jornalistazinhos, eu sou jornalista por formação, tem uns jornalistazinhos tão imbecis, que fazem uns comentários tão ridículos, que mostra que o nível cultural dessa gente é muito baixo. O camarada, uma vez um imbecil perguntou, lógico, não só, não tô dizendo, perguntou pro... Eu gosto em algumas coisas do Bolsonaro, viu? Você pode ficar bravo comigo, mas eu gosto. O cara fala a verdade, tá? Lógico, meu, não bate bem na cabeça em alguns aspectos, mas é um camarada sério, viu? Estou aqui ao lado do deputado Gil Lancaster, que é cristão como nós. E eu tenho grande alegria de estar ao lado do deputado Gil, que já conhecemos há vários anos. E nós teremos muito a ganhar, como cristãos, adventistas do sétimo dia, de manter o Gil no seu mandato ali na Assembleia Legislativa. O Gil foi trabalhando quietamente e, de repente, um dia ele me liga e fala assim, olha, está pronto o certificado. O Gil também tomou interesse, por exemplo, de criar um dia para o adventista do sétimo dia. Posso dizer para vocês que o Gil merece a nossa confiança para renovar o seu mandato neste período. Nos próximos dias, será 7 de outubro, eu conto com seu voto. Uma honra recebê-lo. Para nós foi uma inspiração, foi histórico para esta igreja, que já tem 115 anos, receber em um culto regular a presença de um governador que assistiu do começo ao fim, concentrado e participativo. Para nós, estará registrado nos anais da história da Igreja Adventista no Brasil e no estado de São Paulo. Obrigada, governador. Eu que tenho que agradecer. E a você, um bom fim de semana. Esteve aqui conosco e nós nos orgulhamos muitíssimo, porque o senhor impunha esta bandeira como líder e como um exemplo de liderança neste país. Eu sabia que ele ia nas manifestações políticas contra o PT, né? Eu ia também, ele ia lá em Ribeirão Preto, quer dizer, eu ia em Ribeirão Preto, onde eu estava morando, e ele ia em Porto Alegre. Foi, né, nas manifestações que teve. Eu também fui em todas as manifestações e concordo com ele. Eu acho que a gente tem mesmo que se manifestar quando que a gente pensa uma coisa, né, para poder mostrar, né, que a gente está do lado daquilo que a gente acredita, entendeu? E eu acho que isso não era motivo de maneira nenhuma para
para que ele fosse mandado embora do ministério, né, por causa de ir na manifestação. Inclusive, é um direito constitucional que nós temos, todos nós, e é isso, eu não achava errado, não. Só que aí, as coisas começam a ficar complicadas. Porque os líderes ali irredutíveis, eu não conseguia entender, e um empurrava para o outro, como se a decisão não fosse dele mesmo. Não é a divisão, não é a união, não é a associação, não. Até que eu tenho gravações de todas essas reuniões, só para vocês saberem, tá? Até que o meu presidente na época, ele veio para mim e falou: Ezequiel, a associação, a união e a divisão já estão concordando que você não pode continuar no ministério. Quando ele falou isso, eu não tinha mais o que fazer, irmãos. Eu assinei os documentos, deixando todas as ressalvas que eu não concordava com nada. Eu tenho gravação de tudo, com RH, com pastores, eu tenho tudo. Eu tenho horas de conteúdo. E só para vocês entenderem por que eu gravei, como eu sentia que eles iam fazer alguma coisa errada, durante esse processo eu liguei para minha advogada. Que, para quem não sabe, tem mais advogado do que gente na minha família, tá? É cheio de advogado na minha família. E talvez eles não soubessem desse fato, né? E a gente começou a estudar esse caso. Como que funciona a igreja, como que funciona o judiciário, como que é e como que não é. E um pouco tempo depois, quase um ano depois do meu desligamento ao ministério, eu processei a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Justiça. Olá, eu sou Stephanie Rosa Gomes Gás, sou irmã e advogada do Ezequiel Gomes, ex-pastor adventista. E quanto à espiritualidade, eu acredito em Deus, sou cristã, acredito em Jesus, mas não participo ou faço parte de nenhuma denominação de igreja. Leio a Bíblia, estudo sozinha e oro e confio. As instituições religiosas, elas têm ampla liberdade de organização, de atuação dentro das suas doutrinas, dos seus mandamentos e dos seus procedimentos. A única limitação que a igreja encontra é na própria lei brasileira, porque nenhuma lei, nenhuma regra, seja ela de estatuto, de manual, de contrato, pode contrariar a Constituição do país ou nenhuma outra lei brasileira. Então, as organizações religiosas, elas têm liberdade para se organizarem, para se constituírem, para criarem as suas próprias regras, de modo que a limitação está na própria lei, que nenhuma regra que contrarie a lei será considerada válida. Quando nós nos tornamos advogados, sendo cristãos ou não, nós fazemos o juramento de que prestaremos o nosso serviço com verdade, com ética. Fazemos o juramento de que estudaremos, que não colocaremos os nossos clientes em risco. Então, o advogado, ele exerce função essencial na sociedade e um processo, ele não é baseado em mentira, ele é baseado em fato, prova e direito. E o fato de ser um advogado cristão me entristece ainda mais. Por quê? Porque a mentira, na minha visão cristã, é a pior atitude que o ser humano pode ter. Porque o pai da mentira é o diabo. E o diabo é o contrário de Deus. Então, é simplesmente lamentável e me surpreendeu, confesso. O desligamento do Ezequiel Gomes aconteceu de forma totalmente contrária às regras e procedimentos da igreja. Por quê? Porque o Ezequiel foi desligado, exonerado, demitido do cargo de pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob o pretexto de ter participado de uma manifestação política num domingo de folga. Então, essa é uma coisa que me causa muito mais espanto com relação ao Poder Judiciário, porque a participação política, a manifestação política, ela é garantida, assegurada e protegida constitucionalmente.
Não, ela não é questionada em nenhum lugar, pelo menos no momento em que aconteceu e alguns anos depois em que o processo foi protocolizado. A participação em movimentação política, ela nunca foi questionada, proibida, desaconselhada no manual, no estatuto, no livro de praxes da igreja, e este foi o motivo pelo qual o Ezequiel foi exonerado. Então, de forma totalmente contrária ao estatuto. E isso causa espanto porque o processo pede que o Poder Judiciário faça com que a igreja cumpra as suas próprias regras. Nós não estamos questionando as regras que ela fez e nem o procedimento. Pelo contrário, nós estamos assumindo, aceitando e concordando que a regra e o procedimento é válido, só que ele não foi cumprido. E se não for cumprido, ele precisa ser revisto ou indenizado de forma equivalente. Só que o que acontece é o seguinte: quando a igreja recebeu o meu processo, a igreja ela não fazia a menor ideia do oponente que ela estava enfrentando. Porque a maioria dos pastores, quando é desligado do ministério e vai processar a igreja, processa na esfera trabalhista. Porque a pessoa julga que o pastor é tipo um funcionário da igreja. Mas pastor não é funcionário da igreja. E eu processei a igreja na esfera civil, com base no estatuto da igreja. Não com CLT, horas extra e não sei o quê. Eu não quero nada disso, não tem nada a ver com isso. Eu era um quadro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, eu fazia parte do quadro societário da Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor. E o que regulamenta a minha relação com a igreja é o estatuto da igreja. Não é a cabeça de presidente ou de Rafael Rossi ou de quem quer que seja. Entende? E eu consigo demonstrar juridicamente que o meu processo, o meu desligamento, o processo do meu desligamento da igreja é totalmente ilegal, ilegítimo. E quando a igreja percebeu isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia revelou a sua verdadeira identidade. Primeiro de tudo, porque o que aconteceu? Quando eu fiz o meu processo é gigante. Eles tomaram uma pancada que eles nunca nem poderiam imaginar na face da terra. Quando eles foram fazer a sua defesa no processo, eles foram na audiência de conciliação, prometeram que iam me fazer um chamado para eu voltar ao ministério e acabar o processo, e depois voltaram atrás e colocaram defesa no processo. A defesa mais ridícula que eu já vi na minha vida é a defesa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que quando eles perceberam que estava chegando a audiência de julgamento desse processo, eu acho que eles sentaram para estudar o processo e eles viram que eles fizeram bobagem na defesa. Que eles não se defenderam corretamente do meu processo. E no dia do julgamento, os representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia se colocaram diante do judiciário brasileiro para mentir contra Ezequiel Gomes na justiça. E eles foram lá dizer que o meu desligamento não tinha acontecido depois da data do impeachment da Dilma. Que eu tinha sido excluído 10 dias antes. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito uma reunião da minha avaliação anual? Eles inventaram que aquela reunião teria sido o meu desligamento e que não tinha nada a ver com a política e etc e tal. E eles vão lá e eles escrevem isso na justiça brasileira. Só que tem um problema, irmãos. Eu tenho as provas do porquê que eu fui desligado do ministério. E agora você vai ouvir um áudio de quem estava na comissão que me excluiu do ministério. Pastor Gilvan Brito. Eu liguei para ele alguns meses depois. Pastor Gilvan, como é que o senhor está? Como é que o senhor não está? Ô, Ezequiel, meu Deus, cara, olha, eu estava na comissão no dia que você foi desligado. E ele contou toda a história. E agora você ouve o que ele contou. Rapaz, eu vou te contar uma coisa que é uma ironia isso. Eu nunca contei pra ninguém, que ninguém nunca me perguntou. Certo. Mas eu estava na comissão ministerial que seu caso foi analisado. Certo. A comissão é formada pelo presidente, o secretário, o
o ministerial, alguns pastores distritais, um departamental, que nunca é o mesmo, cada comissão é um departamental diferente. 2 departamentais, um homem e uma mulher, e basicamente isso. Eu fui lá chamado, quando eu cheguei aqui em 2006, me disseram que eu tinha sido escolhido para a comissão. E na primeira comissão que teve, foi apresentado os pastores que seriam ordenados. E tinha lá uma lista de 4 ou 5 e você era um deles. Depois que foram apresentados todos, foi pedindo observação para cada um. Mas tal, observação, não, o pessoal elogiava e tal. Então, dando prosseguimento ao processo de ordenação dele, sim, até chegou no seu. Chegou no seu, um pastor distrital fez 1 ou 2 observações. Certo. Rapaz, e aí um outro colega fez mais alguma e só teve uma única pessoa que lhe defendeu na comissão. E não fui eu, porque eu nem me conhecia direito. Também não lhe acusei, mas também confesso que não me defendi. Certo. A única pessoa que lhe defendeu foi o pastor. Falou, não, isso é passado, tinha que olhar pra frente, ele é um rapaz bom e tal, o pessoal gosta dele. Falou, então vai deixar para o ano que vem, a gente vai conversar mais com ele, deixar ele mais perto da gente aqui, a gente vai orientá-lo, mentorá-lo, para que ele possa, no ano que vem, ser ordenado. Aí então, passou, ficou votado que ele ficaria no ano seguinte. E aí voltou os outros. Aí 15 dias depois, tornaram chamar a comissão de nomeações. A comissão ministerial. Quando eu cheguei lá, só tinha uma pessoa na sala, que era o pastor, só ele estava sentado lá, já na mesa, lá na sala de reuniões. Aí eu cheguei, sentei ao lado dele, ele pegou o jornal, assim, falou, dá uma olhada nesse jornal, me mostrou. Aí eu fui abrir no jornal e falou, não, na capa. Eu olhei e vi que era uma manifestação pro impeachment, o pessoal assim e tal, com bandeiras do Brasil. Eu olhei e falei, não vendo nada assim, estranho. Ele chegou e botou o dedo assim, em cima de sua foto, falou, reconhece esse aqui? Eu olhei bem e falei, puxa, é o pastor Ezequiel. Ele falou, pois é, e agora? Falei, não sei. Falei, então vamos ver como é que os colegas vão reagir. Aí quando chegou lá, ele mostrou o caso e falou, olha, nós estávamos na semana passada querendo voltar ao prosseguimento da ordenação dele, mas aconteceu isso. E eles sugeriram que alguém sugeriu, não, então assim, alguns colegas estavam sugerindo para tirar você da obra. E um lá falou, não, vamos dar para ele 3 meses, para ele ter a oportunidade de conseguir um chamado e tal. E aí alguém falou, não, um mês só e tudo. Mas quando terminou, ele falou, olha, a comissão decide, né? Que vergonha para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Punir um pastor com base em uma regra inexistente, tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Ai, porque a política, nossa, que coisa grave eu cometi. Nunca conseguiram demonstrar que tinha nenhuma regra a esse respeito, nas nossas praxes, no nosso manual. Inclusive porque eu demonstro que tantos outros também foram, nunca ninguém foi punido, e etc. Isso aí tudo bem, né? Isso aí pode fazer. Ou aliás, né, o que poderia ser dito assim? Eu não posso ir na manifestação política. Isso é crime. Isso é pecado. Eu tenho que ser excluído do ministério adventista. Eu não posso ser um pastor adventista. E quem mente no judiciário brasileiro? Pode ser advogado dessa igreja? Pode ser pastor dessa igreja? Pode ser representante legal administrativo dessa igreja? Eu poderia acumular muito mais provas para vocês aqui. O meu processo na justiça, ele tem mais de 1000 páginas de conteúdo. Com áudios, prints, textos, e-mails, com prova de absolutamente tudo o que eu digo. Mas esse áudio ele é importante para vocês entenderem que ninguém está brincando de contar a história aqui. Você pode até discordar de mim, você pode ser um petista, você pode ser um cara alienado politicamente que acha que o pastor não deve se envolver. Eu respeito a tua opinião. Só que a questão é que eu tenho o direito de ter a minha opinião e a minha manifestação. A Constituição do país sobre a qual eu vivo me garante a liberdade de expressar a minha opinião política, a minha opinião religiosa. O mesmo fundamento de eu poder pregar a minha fé é eu poder ir contra o governo do PT.
E contra o governo do Bolsonaro, e contra o governo de quem eu quiser, caso eu queira ser contra o governo. Se há governo, sou contra, né? Diz aí o pessoal por aí. E também você pode ser a favor. E também você pode não se envolver. Todos nós somos livres. Só que uma coisa é importante dizer. A política, ela é a arte das relações humanas. E mais políticos do que eu são aqueles que me excluíram do ministério adventista. Muitas pessoas julgam que a questão política foi só tipo uma desculpa de outros problemas. Eu respeito quem pensa dessa forma, mas quando a gente entra nesse tipo de seara, a gente entra num aspecto muito complicado das coisas, porque primeiro que você justifica uma coisa errada que foi feita, com base em mentira, em fraude, em erro, em equívoco, para dizer assim, que não tinha algum problema que ninguém sabe qual é, ninguém aponta qual é, ninguém demonstra qual é, que impede eu de ser pastor. Ah, tá, entendi. Beleza. Só que aí, a gente começa a entender algumas coisas sobre o histórico ministerial daquele que me excluiu do ministério. E a coisa fica tão triste e tão feia, meus irmãos. Eu vou contar para vocês. Eu fui excluído da obra e eu comecei a conversar com os meus colegas explicando o que estava acontecendo. Nesse período que eu tinha que conseguir um chamado, 30 dias e tal, e depois etc. Fui conversar com alguns amigos e aí um casal de amigos, a esposa do meu amigo, tal, minha amiga também, disse assim, mas o fulano, o presidente, está fazendo isso com você, Ezequiel? A igreja foi tão misericordiosa com ele e ele está fazendo isso com você? Eu falei assim, mas como assim? Não, Ezequiel, é que esse cara, ele foi pastor aqui na minha cidade, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E quando ele veio ser pastor aqui, ele estava com um problema. Que há alguns poucos meses ou anos anteriores, esse cara tinha sido visto em um motel com uma prostituta e sido denunciado por um irmão da igreja que viu. E esse cara, então, ele foi excluído do ministério, foi para a comportagem, voltou ao ministério e estava indo para Campo Bom para, tipo, recomeçar o ministério dele. Eu falei assim, mas eu não consigo acreditar num negócio desse, cara. Sinceramente, irmãos. E sinceramente, assim, eu fiquei assim embasbacado, porque você olha para a cara do cidadão, você não diz, né? Porque é uma pessoa sonsa dos pés à cabeça. Uma pessoa que não consegue falar uma frase com coerência. Você olha assim, você não dá nada. E com esse tipo de histórico, aí eu falei assim, não, eu não posso acreditar no que essa pessoa está dizendo. E comecei a conversar com os colegas. Conversei com um, falei, cara, o fulano de tal tem uma história assim, assado? O cara falou, cara, pior que tem. Falei com o outro, mas cara, quem que tava nesse esquema aí? Quem que viu? Como é que foi? E aí eu conheci a pessoa que viu os fatos. Bati um papo com a pessoa. Eu queria que a pessoa me desse uma entrevista no meu canal, a pessoa rejeitou, porque disse que foi perseguida na época que revelou essa história e não queria mais falar desse assunto. Senão eu teria trazido uma entrevista com essa pessoa no meu canal. Só que essa pessoa me disse que tinha pastor na ativa que estava na comissão na época que isso aconteceu. E eu fui conversar com esses pastores e um deles me confirmou toda a história. Que ele tinha sido visto num motel, e aí o irmão tinha visto, e aí depois ele inventou uma desculpa que ele entrou com a mulher no motel, mas não fez nada, fez uma oração com a mulher lá dentro do motel, e etc, etc. E deixa eu dizer uma coisa bem séria para vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho os meus pecados, já tive meus pecados sexuais também. Homens grandes da Bíblia também tiveram seus pecados. Eu não estou dizendo que Deus não pode perdoar essa pessoa, ela não pode até ir para o céu. Só que o problema é o seguinte, eu ser visto numa manifestação a favor do impeachment da Dilma é um pecado sem perdão? E a pessoa ser vista num motel com uma prostituta é um pecado leve, assim, que basta uma disciplinazinha de 6 meses que ele volta a ser pastor e daqui a pouco é presidente
Na associação da maravilhosa igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Galera, eu não lido bem com essa coisa, mas se a história parasse por aí, talvez eu até nem estaria trazendo ela aqui. Ocorre que quando eu descobri essas questões, eu obviamente fiz o que qualquer pessoa faria no meu lugar. Eu denunciei a pessoa. Eu denunciei na igreja, eu denunciei nas redes sociais, eu denunciei na justiça. E sabe o que essa pessoa fez? Me processou na justiça. Opa, peraí. O manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia proíbe que se faça esse tipo de coisa sem que antes exista um trâmite que a igreja diz que tem que ser cumprido nesse tipo de caso. Quando há uma divergência e uma pessoa tem vontade de processar a outra, a igreja diz que você tem que primeiro cumprir Mateus 18, ir até a pessoa conversar com ela, esse cara nunca veio conversar comigo. Trazer 2 ou 3 testemunhas, esse cara nunca veio trazer 2 ou 3 testemunhas para conversar comigo. Fazer um processo eclesiástico, não um processo judicial, para tentar resolver o problema. E em última instância, se depois de tentar resolver o problema de todos os tipos, de todas as formas, ainda assim a pessoa se sentir no direito de me processar, a pessoa tem que parar de ser pastor para me processar. Porque um pastor não pode processar um membro da igreja só porque está falando a verdade a respeito dele. Aí entra a verdadeira questão. Veja que interessante, irmãos. Eu fui acusado de quebrar um voto da igreja que era um voto inexistente. E nisso se fundamentou o meu desligamento do ministério. O cidadão cospe no manual da igreja e não acontece nada? Porque se não podia transgredir um texto do Rafael Rossi no blog da divisão, como é que pode transgredir o manual da igreja? Só para quem não sabe, o pastor adventista, quando ele assume o seu cargo, ele faz um voto de dedicação exclusiva, onde ele assina que o objetivo da vida dele é cumprir os regulamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que tem que ver lá com amar a Deus, amar ao próximo e pregar o Evangelho. E dentre essas coisas tem que ver com obedecer o manual da igreja. Ainda que essa pessoa não tivesse sido vista num motel com uma prostituta, como de fato foi, esse é o caráter da pessoa que me excluiu do ministério. Mesmo que isso não tivesse acontecido, essa pessoa já nem pastor poderia ser, porque transgride o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia na cara dos seus líderes, na união, na divisão, na conferência geral. Mas o errado é o tal do Ezequiel Gomes. Esse tem que ser excluído, esse tem que ser escorraçado, esse tem que ser rejeitado, esse é perigoso, esse é errado, esse é diabólico, esse é péssimo. Fuja desse homem. O irmão do motel com prostituta pagando com dinheiro de dízimo, esse é um grande servo de Deus, um grande presidente da igreja, um servo de Deus e amigo de todos, um desbravador. Gente, eu não tenho palavras para descrever o nojo que eu tenho dessa instituição. Claro que eu entendo que a instituição não tem culpa do pecado do homem. Todavia, quando os seus superiores não revêem a decisão, é porque são coniventes, é porque são uma mesma quadrilha de fariseus hipócritas que coam um mosquito para engolir um camelo. Essa é a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E não existe homem dentro desta igreja para dizer o contrário do que eu estou dizendo. Quer dizer que eu sou bom, eu sou melhor, eu sou sem pecado? Não. Eu não sou melhor que o irmão visto em motel com prostituta. Porém, eu sou homem. Coisa que o referido, aparentemente, não é. E a grande questão aqui não é uma questão pessoal.
A organização adventista se submete a regras extrabíblicas, a um clima de legalismo e perfeccionismo, a um monte de cruzadas anticulturais, porque ouvir música é pecado para alguns. Especialmente música que não é da igreja, que tem bateria, regras inexistentes na realidade da palavra de Deus, irmãos. Isso tudo é muito sério, é muito importante. Pessoa que mente, pessoa que usa dízimo para transar com prostituta em motel, pessoa que cospe no manual da igreja, isso aí é tranquilo. Finge que não vê, que dá tudo certo. Porque aí fica só o Ezequiel Gomes falando aí na internet, esfregando provinha na cara de todo mundo, mas quem se importa, né? É só um ex-pastor adventista. Do que vale o ministério de um pastor adventista? Pode ser jogado fora por nada. Pode ser jogado fora por algo que não tem sentido, que não tem base, que não tem fundamento, que não tem lógica, que é contra as leis do país. Por isso você pode jogar fora o ministério de uma pessoa. Agora, quem faz o mal, esse vai ser protegido, esse vai ser transferido, esse vai ficar cada vez mais alto, esse vai dar tudo certo na vida dele. Quanto é que ganha por mês? 20 mil reais por mês? Para fazer o quê? Fazer nada? Para transferir um cara de um lado para o outro? Qual que é a relevância do ministério da pessoa? Além de que quando abre a boca, de 10 palavras, 9 é heresia ou burrice. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz. Não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz, eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Esta é a realidade, esta é a condição das coisas. E nesse momento, eu queria terminar com as minhas perspectivas a respeito de tudo o que aconteceu e de tudo o que eu fiz para não permitir que essas coisas tirassem a minha fé em Cristo, na palavra de Deus, e me permitissem continuar servindo a Deus como eu continuo a servir dentro dessa igreja. Então eu vou contar para vocês. Quando tudo isso aconteceu, foi muito pesado para mim. Eu mudei do Rio Grande do Sul e fui para São Paulo. Tive que iniciar um novo ramo de trabalho para poder sustentar a minha esposa, a minha família. E eu não vou fazer drama aqui, dizer que eu passei necessidade, porque isso não é verdade. Deus não deixou faltar nada na minha casa. Deus me abençoou, Deus me ajudou. Eu não sou rico, eu não sou próspero, eu não ganho 20 mil reais por mês, tá? Etc, etc, etc. Mas eu ganhei o suficiente, tudo que eu precisava, e Deus me ajudou. E quando eu fiz o meu vídeo sobre por que eu não era mais pastor adventista, eu contei essa história, mas sem falar dos podres da instituição. E Deus abençoou aquele vídeo. Aquele vídeo chegou a milhões de pessoas. E o meu canal cresceu. E depois disso, Deus abriu portas para mim em programas de debate, tanto na rádio, quanto na TV, quanto na internet. E hoje, apesar de eu não exercer mais o ministério adventista em termos oficiais, eu tenho o meu ministério particular e pessoal. E muitas pessoas me consideram um bom adventista, um bom defensor da fé adventista, ainda que também eu tenha as pessoas que discordam de mim, que me criticam. E eu respeito. Numa boa, gente. Respeito mesmo. Só que eu não perdi a fé porque Jesus, ele já tinha me alertado a respeito de todas estas coisas. De que eu iria lidar com fariseus hipócritas. De que eu ia ser lançado a serpentes. De que eu ia ser perseguido pelo meu amor, pelo meu zelo, pela minha pregação da verdade. Porque quem não prega a verdade não é perseguido. E eu sabia que ia acontecer.
Eu sabia desde sempre, talvez não seja bem à toa que a Adriana foi embora. Mas o fato é que eu não perdi o meu amor por Deus, pela igreja, pelas pessoas. E eu sei que o Adventismo não é tudo aquilo que diz ser. A gente, na teoria, diz que a gente guarda os mandamentos de Deus, a gente mal guarda a Constituição Federal do Brasil, que é um mandamento bem mais leve do que o de Deus. Mas eu também sei que os erros humanos não podem ser maior do que a graça. O pecado é abundante na igreja adventista, mas Jesus falou, a graça é mais abundante. E eu permaneço adventista, eu estou consciente das divergências, das discussões, de que tem pessoas que saem, que discordam, que querem tomar os erros desse tipo como uma prova de que a igreja é errada e ruim, e eu respeito, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu continuo servindo a Deus dentro da fé adventista porque é a minha consciência. Mas eu não me dobro diante do legalismo, do perfeccionismo, das crenças extra-bíblicas. Eu não sou um idólatra da Ellen White. Eu tento pautar a minha vida, a minha crença e a minha missão naquilo que eu sempre fiz quando eu era pastor. Não mudou nada. Só que agora eu posso falar algumas coisas que eu obviamente não poderia falar no contexto político da igreja, porque é uma política, no final das contas. E hoje eu posso falar essas coisas e testemunhar dessas coisas e dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não conseguiu me destruir, não conseguiu me acabar com a minha vida, que talvez é o que eles gostariam, né? E eu permaneço fiel a Deus e a minha consciência. E para terminar, eu queria deixar uma palavra assim de muito carinho e muita gratidão por quem me deu esse espaço para falar e por quem assistiu até aqui. O Ministério Adventista foi uma bênção na minha vida, me marcou profundamente. Eu sou grato pelo meu ministério foi maravilhoso. Foi tão maravilhoso que eu até, depois de ser chutado do ministério, continuo ele de alguma forma. E tenho o maior prazer de servir, tenho o maior prazer de ouvir, tenho o maior prazer de defender aquilo que eu acho que dá para ser defendido. E também tenho o dever de atacar aquilo que eu acho que tem que ser atacado. Eu não sou o dono da verdade, você pode procurar dentro da organização ou fora coisas que corroborem ou que você acha que não corroborem a minha narrativa. Não peço que você acredite em mim, mas acredite nos áudios, acredite nos e-mails, acredite no judiciário, acredite no processo que está lá e que é absolutamente irrefutável. Tanto que eles só podem tentar mentir contra mim para se desvencilhar do que cometeram. Porque não tem razão, não tem sentido, não tem justiça, não tem verdade. E mesmo que eu não tenha sucesso no meu processo judiciário pelas incompetências do judiciário brasileiro, a justiça de Deus nunca deixará de estar do meu lado. Jesus Cristo nunca deixará de estar do meu lado nessa querela, porque Ele conhece a mim e aos meus antagonistas. E os meus antagonistas não param em pé diante de mim, porque a verdade não está do lado deles. O amor não está do lado deles. A justiça não está do lado deles. Um ministério verdadeiramente cristão não está do lado deles. Porque eles tornaram a Igreja Adventista um covil, uma quadrilha de pessoas que, infelizmente, colocam as aparências, os legalismos, os perfeccionismos, o dinheiro, a politicagem acima de tudo. E eu tenho um grande prazer de estar fora desse ambiente e de poder dizer que Ezequiel Gomes não é um deles. Muito obrigado por me ouvir. Um abraço. Então, eu não fiquei sabendo antes, né, do que estava acontecendo com ele, eu não fiquei sabendo, ele tentou me poupar, mas como eu já disse, né, eu conheço bem a voz dele, assim, quando está nervoso, quando está triste. Então, mais ou menos, eu já estava percebendo que alguma coisa não estava bem. E daí ele falou que era para eu ir lá no Rio Grande do Sul, eu marquei minha viagem, fui. Quando eu cheguei no aeroporto, ele já tinha sido mandado embora. E quando eu cheguei no aeroporto, ele não tinha chegado ainda. E daí um colega dele
junto com a esposa, estava lá no aeroporto, assim, longe, e eles me chamaram, irmã Dinaura, irmã Dinaura. Daí eu fui encontrar com eles, né? Eles falaram assim, como que tá a vida e tal, mas eu sentia que eles estavam meio tristes. E daí eu falei um plano do Ezequiel, né? Que estava com um plano para fazer, agora já não me lembro mais o que era. E eles abaixaram a cabeça assim e saíram sem nem me falar tchau, parece que estavam até chorando. E daí nisso o Ezequiel chegou. E daí ele me contou, né, que tinha sido mandado embora por esse motivo, e eu fiquei muito revoltada, muito triste, mas daí a gente foi conversando, né, e seguiu. Então, a organização da igreja, né, eu continuo adventista, eu frequento os cultos aos sábados, porque eu sempre penso, né, eu já não guardo o sábado direito, se nem na igreja eu for. Então eu continuo adventista, eu acho os irmãos todos muito omissos, né, os membros da igreja. Agora a administração, nossa, eu fiquei muito decepcionada mesmo com a administração, né, e não concordo não com nada do que eles fizeram. E eu escrevi um e-mail para o pastor presidente, né, da divisão sul-americana. Eu escrevi e-mail para o pastor da divisão sul-americana. Escrevi e-mail para o pastor presidente que mandou ele embora. E o que eu não assim falando que era para eles readmitirem, né? Mas falando de como eu estava me sentindo, de como eu achei que eles agiram errado. E o que eu tive de resposta dos três foi bloqueio. Eles me bloquearam, entendeu? E daí eu sei que outros pastores também já foram mandados embora, só que todos que foram mandados embora eu não tinha muito contato como com os que ainda estão na obra até hoje. E daí eu acho a administração muito errada, inclusive na criação de mais campos, né, para a Faculdade de Teologia, que daí não tem vaga para todo mundo, uma coisa muito injusta, muito triste, e eu acho muito errada, mas eu continuo adventista. Então, não acho que errou só com meu filho. Com meu filho eu acho que errou muito feio, né? Porque um motivo muito torpe demais, né? Mas com os outros todos que eu tenho conhecimento, assim, também foi muito feio. Teve um pastor que esse eu conheci, mas assim por pouco tempo. Ele começou a sofrer de pânico e ele foi mandado embora. A igreja não deu nenhum apoio, ele foi mandado embora. E outros também, que eu conheço só a história, né? Eu achei tudo muito feio, muito errado. Como você definiria o pastor Ezequiel atualmente, após essa experiência? Quem é o Ezequiel para você e o que você gostaria que as pessoas soubessem e aprendessem sobre ele? Eu defino Ezequiel atualmente assim como um pastor mesmo, ele é o meu pastor. E o que eu acho assim é o seguinte, que ele era bem mais calmo do que ele é hoje, né? Sempre muito obstinado de estudar, ir a fundo mesmo com o que ele quer fazer. Mas assim, hoje eu não concordo quando ele fala palavrão, quando ele chama as pessoas de idiota. Isso daí eu não concordo de maneira nenhuma, eu acho falta de amor, por mais que está na Bíblia. Mas Jesus teve falta de amor? Vamos fazer uma discussão teológica depois. Eu acho falta de amor tratar as pessoas assim dessa maneira, né? Mas ele não era assim, acho que ele foi ficando mais nervoso, né? Mais revoltado, porque ele não era assim. Mas para mim continua meu pastor, a essência está mantida. Legal, mas só para deixar claro aqui, né? Eu tô mais impaciente, tá? Essa aqui é a verdade. Mais impaciente. Mas sim, preciso me converter, tudo bem. Quais palavras você deixaria para quem está assistindo esse documentário? Para sempre acreditar em Deus, né? E hoje em dia eu não chamo mais ninguém para a igreja adventista. Antigamente eu chamava, né? Hoje em dia eu não chamo mais ninguém, não. E apesar de que eu continuo adventista, mas assim, sempre acreditar em Deus. E eu vou na igreja porque eu sinto falta de pregação, eu sinto falta de encontrar com os irmãos, embora não admire muito os irmãos, né?
e não concorde muito com o modo deles seguirem, né? Mas eu acho assim que é importante sim as pessoas terem uma religião, ler bastante a Bíblia, estudar e confiar em Deus. Quais palavras você deixaria para o seu filho, pastor Ezequiel Gomes, hoje, olhando para o futuro como mãe? Então, eu acho que até aqui nos ajudou o Senhor e que vai continuar ajudando, né? Eu confio demais em Deus e é isso que eu tenho para falar para ele, que Deus sabe o que está fazendo e Deus está guiando nossas vidas. Amém. Nada assim do tipo que eu fique rico, ganhe uma esposa, isso não. Não. Quero muito também que você ganhe uma esposa, fique rico, acho que nem tanto, não. Que dê... Você tem medo que eu fique rico? É que eu seja pobre? Não, pobre também não. Que dê para viver com folga, assim, com não muita preocupação. Aí eu gostaria também de um neto. Meu Deus do céu, isso não estava combinado, hein? Eu queria, Você mais queria um que eu tivesse neto. um filho? Porque eu tenho 6 netos, né? Daí esse seria o 7. A igreja do 7º neto. O 7º neto, 7, né? Meu Deus do céu, que responsa, hein, galera? Eu não sei se eu estou muito de acordo, não, mas tudo bem. Eu gostaria. Ok. Tá.